Capítulo 381 de Black Clover no ar, primeiro de 3 capítulos lançados, e ele é basicamente focado primeiramente em batalha, né? Tem muita batalha, muita pancadaria, e depois em sacrifício, finalizando ali com a volta da galera do Reino Diamond. Então bora lá falar sobre isso, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos falar que eu tenho uma crítica inclusive hoje, tá? O capítulo começa com o Yuno e o Lucius cara a cara, e é agora que a gente vai entender o que a antimagia realmente faz no Yuno, quais os poderes ela vai fornecer pra ele, né? Com uma vantagem ali em relação a outros cavaleiros que também tiveram acesso a ela. O Yuno é realmente um gênio, até mesmo na hora de usar magias que ele não domina, magias novas. Então, a forma como ele vai manipular a antimagia aqui, o uso da quantidade para não acabar antes do tempo, tudo isso vai ser otimizado pelo fato dele ser um prodígio. Mas ele tá lá, né? Com as estrelas brancas, as estrelas negras, a espada do Asta na mão. Essa frase ficou meio estranha, mas enfim. É aí que a gente tem um alívio cômico, com um final dizendo que até o rival bonitão tem antimagia. E isso depois de muito tempo. Fazia muito tempo que a gente não tinha um momento engraçadinho aqui e o Tabata conseguiu encaixar bem. Mas fato é que a cara do Lúcio, gente, não tá das melhores, não. Eu consigo sentir a indignação dele naquele olhar ali. Eu quero mais é que ele se exploda e vá pro quinto dos infernos mesmo. Logo em seguida ali, o Lúcio aparece com os olhos espremidos aqui de raiva. Só que aqui ele já não tá mais com aquele ar tão debochado, né? Ele admite que de fato o Yuno é o mais perigoso, mas isso é um discurso que ele já vem trazendo desde lá do começo. Essa fala aqui deixa super claro o quanto ele, mesmo depois de tudo que ele viu, continua menosprezando o poder e a capacidade do Asta. Ele tá mergulhado num orgulho tão cego e tão forte que ele é incapaz de admitir que o Asta é muito mais do que ele esperava que ia ser. O cara sobreviveu a um ataque mortal, foi pra outra dimensão, voltou de outra dimensão, continente, sei lá, ninguém sabe muito bem ao certo onde o paizino fica, mas enfim, deu antimagia pra uma galera, bateu de frente com ele, de igual pra igual. Gente, vocês têm noção? O Asta só tá caído aqui porque o Lucius invocou a carta Licita. Isso prova, mais do que nunca, que ele tem tanto medo, mas tanto medo do Asta, que ele precisou usar a pior arma psicológica pra vencer o Asta, porque na força ele não ia ser capaz. Só que isso, obviamente, gera uma raiva tão grande no Lucius que ele entra no modo negação e pra sustentar isso, ele usa a imagem do rival ali, né, para poder satisfazer o ego dele. Ou seja, o problema não é o Asta, o erro do mundo. O problema é que é o rival dele. Ele sim é perigoso. E aí ele faz isso anulando totalmente os feitos do Asta. Até que é por isso que eu odeio esse desgraçado. Mas, apesar disso, ele dessa vez teve que admitir que foi graças ao Asta que o Yuno, nesse momento, é o mago mais perigoso no campo de batalha. Mas nunca sem antes perder a oportunidade de diminuir o Ashinha mais uma vez, né? Então, ele puxa ali pela magia uma cacetada de insetos pra ir pra cima do Yuno, mais especificamente lacraias e uns outros bichos lá. O Yuno destrói completamente tudo com um ataque de vento mesclado com antimagia. Ele manda um tornado negro que não só despedaça tudo, mas literalmente engole os insetos que o Lucius mandou. Isso porque ele usa o vento como um dente serrilhado ali, num tornado revestido com borda de antimagia, que cria uma faixa de mana zero, engolindo qualquer feitiço que tiver no caminho, num vórtice. E o mais interessante de tudo, o Yuno usa isso para camuflar ele mesmo, o próximo ataque dele ali, dentro desse vórtice, porque ele surge dali, de dentro do tornado, para dar de cara com o Lucius e tentar atingir o Diabulo aí com a espada de antimagia do Asta. E aqui o Tabata brilhou, tá? Porque apesar de toda a destreza do Yuno em campo de batalha, dele ser um prodígio, ele abertamente fala do peso dessa espada e deixa explícito ali que não é fácil usar ela numa batalha, principalmente por conta da diferença física entre ele e o Asta. É uma forma também de enaltecer ali o trabalho do amigo, né, o que ele fez esse tempo todo usando esse tipo de espada, e claro que é de uma forma muito peculiar, né, eles se tratam com ofensas amigáveis, mas só quem já teve ou quem tem um amigo muito íntimo vai entender, é exatamente dessa forma que funciona. Mas é a forma do Yuno admirar a força e a personalidade do Asta durante as batalhas que ele enfrentou até hoje, e isso fica muito coerente, e eu achei que o Tabata inserindo esse monólogo aqui como pensamento deixa a narrativa mais palpável, mais coerente. O Yuno não tem músculos, nem a estrutura física do Asta, simplesmente porque ele nunca precisou treinar para isso, então faz sentido ser muito pesado. A única opção que o Asta teve a vida toda foi investir na força física, né, já que ele não tinha magia. O Yuno já não, ele é amado pela mana. Mas enfim, enquanto o Lucius ataca o Yuno vai fazendo todos os contra-ataques ali utilizando antimagia, e o Lucius sinaliza que é só questão de tempo para essa antimagia acabar e o Yuno perder essa pequena
pequena vantagem que ele tá tendo na batalha. Então a gente vê mais um golpe novo do Yuno com a antimagia, ele solta disparos de luz negra de dentro das estrelas negras dele ali pra tentar atingir o Lucius, que desvia de todas, né, infeliz. Mas ele tenta atingir o Yuno ali com o taijutsu de chute, o Yuno desvia e aí mais um golpe novo. A foice da lua crescente, que vamos combinar? Lembra muito o Getsuga Tensho do Ichigo, mas a gente sabe também que o Tabata se inspira em Bleach, não tem problema nenhum. Só que uma coisa legal de pontuar, tá? É que se a gente pegar o nome em japonês desse ataque aqui, ele tem uma ligação forte com o folclore japonês, então a gente tem bastante coisa, ó. Kamaitachi é um fenômeno sobrenatural na mitologia, sendo um turbilhão invisível que corta a pele como foice, como se fossem doninhas, aquele bichinho bonitinho que não é tão bonitinho não, tá? Além disso, o golpe também leva no nome o termo Mikazuki, que significa lua de 3 dias, que no caso seria uma lua crescente, mas Mikazuki também é uma das espadas mais famosas do Japão, que foi feita lá, forjada no período Heian, e que tinha desenhos de lua crescente na lâmina, e que só aparecia quando a luz refletia. Luz, estrelas, né? Tem toda uma conexão aqui com o Yuno, sendo que ela é tida como uma das 5 grandes espadas debaixo do céu, ou seja, toda essa construção do nome aqui foi feita para poder trazer a potência do golpe do Yuno, que como a gente vê no painel aí, é devastador. Ele sai varrendo tudo que encontra na frente. O Yuno tá muito forte, mas logo depois de soltar esse ataque aí, o Yuno já se teletransporta cara a cara com o Lucius, e aí os dois vão trocando golpes até que o vagabundo usa a magia do Capitão Salafrário lá dos Orcas pra ficar invisível e tentar pegar o Yuno de surpresa por trás. A intenção dele aqui era se aproveitar do fato de que o Yuno não conseguia sentir a presença dele por causa da invisibilidade, tocar na parte do corpo dele que não tem a antimagia e usar ali a magia da alma pra poder purificar o Yuno e transformar ele num paladino, porque se ele fizer isso, acabou, né? Os cavaleiros não iam mais ter a menor chance contra o Lucius. Só que o que o infeliz não esperava é que quando ele sai da vista do Yuno, o Pia percebe que tem alguma coisa errada. Ele é um gênio, gente, ele é prodígio. E aí ele faz o que? Ativa o novo Neverland dele, agora com antimagia. O Black Neverland, numa escala, obviamente, muito menor do que a versão que ele estava usando antes, lá, padrão, né? E estando ali dentro, toda a magia do Lucius começa a ser sugada, ou seja, ele deixa de ficar invisível, deixa de conseguir fazer qualquer coisa, usar magia da alma, enfim, não tem como transformar o Yuno em paladino, porque ele é muito mais inteligente que você, Lucius. E aí, com o Lucius sem ser invisível, o Yuno consegue voltar a sentir a presença dele, vira e dá uma lapada no queixo do desgraçado que arranca sangue dele. E que momentos, meus amigos, Absolute Cinema. A sobrancelha dele tá até franzida aqui assim, ó, e de verdade, eu ficaria muito frustrada se eu fosse o Lucius. Primeiro, o garoto anula a minha magia temporal. Agora eu não consigo usar mais nada. Nossa, eu ia estar muito puta. Mas, claro, que a tática dele vai ser fazer o Yuno gastar toda a antimagia que ele recebeu ali. Só que o Yuno é peitudo. Ele diz que o Lucius vai estar morto quando a antimagia dele acabar, e eu gostei. O Yuno, mais do que nunca, tá confiante no seu próprio poder, ou no que ele ganhou emprestado ali, mas isso é bem importante, porque ele vem de uma fase em que ele teve que reerguer a autoestima dele, né? Foi destruída a autoestima que ele tinha lá no ataque do Zenon, que matou uma boa quantidade de companheiros dele, e aí depois também ele perdeu muita coisa no caminho, achou que o Asa estava morto, ele ficou na merda. Mas nesse momento, o mangá corta pra batalha em outro ponto. A gente tem a Acer numa forma medonhamente bizarra, a Noelle contra ela também já nas últimas, coitada, sendo que a Noelle ainda não recebeu antimagia, tá? Mas quem de repente surge? Quem? Mereoleona, minha gente. Eu tenho certeza que foi por conta da minha ameaça no último vídeo que o Tabata trouxe a rainha de volta. Eu acho bom mesmo, tá? Porque ele tinha deixado implícito ali que ela tinha ido de base. Tá aqui, tá viva. Mas enfim, ela vai assumir a batalha contra a Acer. Primeiro porque ela sabe que a mana da Noelle tá no fim, então ela precisa se recuperar, senão não tem o que fazer. Mas também porque a Merel entende o quanto é custoso você ter que matar sua própria mãe, ainda que ela não seja mais aquela mãe que conviveu com os filhos lá atrás. Então a Merel chama a responsabilidade pra ela. Ela diz: Noelle, essa daqui não é mais a sua mãe. Deixa eu acabar com essa impostora desgraçada aqui. E aí, assim, a gente vai ter a tão aguardada batalha entre as duas amigas, mas não é só isso, tá? A Acer é a única oponente que a Mereoleona nunca conseguiu derrotar. Então essa luta tem um peso diferente pra ela, principalmente por toda a admiração que a Merel sente pela Acer. Sobre isso foi só dada essa introdução, então eu realmente espero que essa batalha seja mostrada pra gente, que ela não aconteça fora da tela, ia ser muita mancada, mas com a Merel assumindo aqui, é provável que a Noelle vá lá comer uns bolinhos, dar charme
recupere a sua mana para então se juntar ao Asta e ao Yuno na batalha contra o Lucius. Lembrando que ela tem lá agora o bichão dela, Leviatã, né? Então seria bem legal ver ela usando o poder desse daí junto com a antimagia. A gente corta então ali pra cena do Asta no chão, nas flores da mimosa ali, com um detalhe, o Yuno teletransportou ele pra lá. A gente tem um quadro ali com as estrelinhas mostrando pra gente que o Yuno mandou e o Asta tá nas últimas, gente. Tá desmaiado, perdeu os sentidos, o Lieb tá lá do lado, tá na mesma situação, e a Mimosa vai ter o maior dilema da carreira dela como maga. Ou ela salva o Asta e deixa dezenas de cavaleiros morrerem, ou salva eles e deixa o Asta morrer. Isso porque os ferimentos do Asta são tão profundos e ela já tá há tanto tempo usando a magia de cura dela que ela não tem mais mana o suficiente pra curar o Asta. E ainda curar os outros que estão ali, né, nas últimas lá, tudo caído. Ela tenta fazer uma escolha ali num primeiro momento se baseando no que ela acha que o Asta gostaria que ela fizesse, mas o posicionamento dos cavaleiros feridos ali, que literalmente se entregam em sacrifício pela cura do Asta, faz com que a Mimosa simplesmente abra mão da sua própria moral para poder salvar o Asta, enquanto deixa os cavaleiros que ela estava tentando salvar para morrerem na mão do anjo que aparece ali. E aí vem o Maurice logo em seguida. Isso mostra pra gente que mesmo curandeiros especializados não têm condições de salvar todo mundo e que numa guerra, inevitavelmente, sacrifícios vão precisar ser feitos. Porque quando chega a hora da verdade numa situação impossível, até a pessoa mais justa pode ter a escolha que pareça aos olhos de muitos injusta. Apesar de que nessa situação em particular aqui, os próprios cavaleiros entendem que não adianta eles ficarem vivos se o Asta morrer. Porque o Asta morto é a mesma coisa deles mortos também, né? Eles iam morrer logo em seguida. Morte pro reino também, né? Vitória do Lucius. Então, se é pra morrer de qualquer jeito, que seja com essa opção. Vamos morrer pra atrasar o inimigo e pra ganhar tempo pra curandeira salvar o único que pode ganhar do Lucius. É a lógica mais aplicável nessa situação, mas também cai no paradoxo, né? A morte de dezenas de pessoas para salvar uma pessoa é justificável quando essa uma pessoa pode ser que venha conseguir salvar milhares? Lembrando que ele pode não conseguir também. Mas é isso que faz a decisão da Mimosa ser tão dúbia e tão complicada. A questão é, o Lucius sabe que o Asta tá sendo curado e ele sabe que o Yuno tá ganhando tempo pra isso, mas mesmo assim, ele tá muito calmo, gente. Então, provavelmente, ele ainda tem mais cartas na manga. Quantas tem? Não acaba nunca as cartas dele, né? Pra poder fazer as coisas aí serem favoráveis pra ele, mesmo com o Asta no campo de batalha. Até eu tô cansada já dessa batalha. O do Lucius, quero ver ele se fudendo. Mas eu sei que enquanto a Mimosa começa a curar lá o anão bombado, os cavaleiros vão partindo ali pra cima do inimigo e vão caindo numa cena bem desesperadora. E aí o Maurice aparece gigantesco. E vamos combinar que puta aberração da face da terra esse maluco. Fora que ele é um merda. O único propósito do Maurice na obra é ser atropelado mais uma vez pelos cavaleiros. Só que aí os ataques dele chegam até a Mimosa, não tem ninguém pra barrar, que precisa desviar, e agora ela tá sozinha, com o cestinho dela, com o Asta e o Lieb junto, tentando fugir, curando eles, mas aí o Maurice cerca ela, e quando parece que tudo era o fim, eis que do nada, do completo nada, surge os caras de Diamond. Chega o Marzafana, o Ladros, o Lotus, a Code, o Fanzel, a Mairela, do Neida. E aqui eu tenho uma crítica pra fazer, porque fica parecendo meio preguiçoso, pelo menos pra mim, eles simplesmente ressurgirem depois de tanto tempo, numa situação em que um personagem não tinha outra saída, ia morrer, sem ter tido uma construção por trás, gente. Tipo, eles não estavam lutando, eles estão zero bala ali, intacto, né? Aí o pau tá torando esse tempo todo, eles estavam fazendo o quê? Estavam lá no reino deles esse tempo todo, e aí do nada deu um estalo. Vamos lá ajudar, vai, agora que tá todo mundo derrubado, vamos fazer alguma coisa pelos nossos amigos, ou sei lá, vamos lá lutar, porque se o Lucius vencer, todo mundo vai morrer, inclusive a gente. Vocês conseguem entender como não se encaixa? Não tem justificativa para eles terem ficado de fora da batalha esse tempo todo e só agora que tá quase tudo perdido eles chegarem, ainda mais com esse discurso aí, né? Do Marge, que o Asta é amigo dele. Mas porra, com um amigo desse, que só chega quando eu tô semi-morta, eu não preciso de um Lucius na minha frente como inimigo. Vamos combinar. Eu não sei, eu posso até quebrar minha cara nos próximos capítulos, eu realmente não li, tá? Eu não quis pegar spoiler antes de falar desse daqui, pra poder ser o mais sincera possível, mas a menos que tenha uma justificativa
incrível para os caras estarem de pernas pro ar, longe da batalha até agora, e só de repente eles decidirem se meter, eu vou achar esse retorno uma merda e mal feito. Eu sei que a mina lá tá com o espírito da terra, que ela foi apresentada, eu peguei spoiler disso, né, não tinha como, mas se vier com um discurso de que eles só chegaram agora porque o Lucius ia usar ela, e eles queriam impedir, já que ela era do grupo deles, não vai colar também não, tá? Porque aqui o Mars deixa claro que o Asta é amigo dele, e aí não faz sentido não ter vindo antes pra poder ajudar o amigo. Eu tô revoltada com esse final, mas enfim, parece que o Tabata quis encerrar o capítulo com um plot, mas aí ele falhou na construção. E faltou motivação para eles estarem ali nesse momento. É uma intervenção forçada e eu realmente amo o Tabata, acho ele genial na maior parte das vezes, mas esse finzinho aqui, gente, escorregou legal. Eu achei muito ruim essa parte, mas enfim. Ainda bem que tem mais 2 capítulos seguidos pra gente poder fazer review, né? E eu ainda tenho a chance de quebrar a cara e ter que pedir desculpas publicamente aqui para vocês. É muito difícil eu trazer uma crítica tão forte e tão contundente a Black Clover. Toda vez que eu vou fazer um review, eu procuro analisar com muito cuidado e a gente não tem tantas construções ruins ou problemáticas, mas ao longo desses 381 capítulos do mangá, foi a primeira vez que eu vi algo tão mal encaixado assim, que, sabe, que não teve nenhuma construçãozinha, um indíciozinho antes, realmente ficou muito destoante. Então, assim, não me levem a mal, tá? Pela minha crítica aqui. Realmente isso é baseado em toda uma teoria de escrita narrativa, aliás, de escrita criativa, uma teoria de narrativas, de literatura, mas é isso, gente. Tem mais capítulo, tomara que eu tenha que pedir desculpa aqui pra vocês. Me contem o que é que vocês acharam desse 381. Fica ligado nos próximos dias, que tem os outros vídeos vindo por aí, tá bom? Beijos! Tchau!